Meu povo, infelizmente, eu vou ter que falar no microfone, tá? Porque precisa gravar ali. Bom, e a única maneira é essa. Sei que a gente está bem pouquinho, mas é o jeito. Bom, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre evangelização, né? E assim, já adiantando para vocês, né? A melhor coisa que tem para um cristão é a oportunidade da gente poder falar para outra pessoa aquilo que um dia a gente viveu ou que a gente vive, tá certo? Pode ter sido uma experiência antiga ou pode ser algo muito recente na sua vida, né? Por exemplo, tem gente na comunidade com muito mais tempo de caminhada que viveu um encontro há bastante tempo, né? 10 anos, 12 anos. Ou pode ser para você que viveu um encontro há 1 ano, 6 meses, né? Independente da idade, né, do seu encontro com o pessoal com Jesus, né, existe essa alegria em transmitirmos essa mensagem, tá certo, de evangelização aos nossos irmãos. Então, assim, a Ana Luísa falou um pouquinho sobre o Jesus no litoral, né? E a gente, toda vez que eu for falar e toda vez que eu for citar um exemplo do Jesus no litoral, eu quero que vocês entendam que o Jesus no litoral é hoje o evento de evangelização em massa que é referência não só no Brasil, mas no mundo inteiro, pelo método em que é utilizado, tá certo? E o grande segredo hoje e o motivo da oficina é exatamente ensinar o método, que não é difícil, tá certo, de evangelizar as pessoas. Anderson, a gente pode evangelizar uma pessoa num abraço, a gente pode evangelizar uma pessoa convidando ela para o grupo de oração, com certeza, pode, mas e se você encontrar uma pessoa no meio da rua, em outra cidade, que você não conhece nenhum grupo de oração, ela não lhe conhece, o que é que você vai fazer? Né? Como você vai evangelizar uma pessoa que você não conhece ou num lugar onde você não conhece? Certo? Então, esse método ele meio que é universal, né? Se você souber falar várias línguas, ainda é melhor. Você consegue evangelizar todas as pessoas, tá certo? E é bem simples e bem rápido, tá certo? Bom, mas vamos lá. Primeiro, né, para a gente iniciar, vamos falar aqui sobre ser missionário, né? Antes de mais nada, né, em 2013 o Papa Francisco esteve aqui no Brasil na jornada e ele insistia muito na palavra discípulos missionários, né? O que é realmente ser discípulo missionário? Eu pergunto a você, Mateus, ele era um discípulo de Jesus? Sim ou não? Sim, Mateus era um discípulo de Jesus, teve um chamado, né? Vamos lá, Lucas era um discípulo de Jesus? Tá, mas quando Mateus foi chamado e quando Lucas foi chamado, eles eram missionários ou eles eram só discípulos porque foram chamados? Ou discípulos missionários? Os dois, só um ou o outro? Quando Mateus, ou Lucas, ou Pedro, ou João, eles foram chamados, eles eram seguidores, né? Eles eram discípulos. Mas chegou um momento da vida de todos que eles não só eram discípulos, mas discípulos missionários também, certo? Esse momento, vamos dizer assim, numa espécie de treino, foi narrado por São Lucas lá no capítulo 10, tá certo? Que a gente vai ler já já o que é que vai dizer o capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Mas principalmente nasceu quando a igreja nasceu no Pentecostes, tá certo? Vamos lá, quem lembra? Depois que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos lá no cenáculo, eles começaram a orar em línguas. Depois disso, o que foi que aconteceu? Oi? Pode falar. O que foi que aconteceu? Não deu branco? Tá. Eles ficaram cheios do Espírito Santo, mas o fato, depois que pronto, ficaram cheios do Espírito Santo, oraram em línguas. Pronto. E aí o que foi que aconteceu depois? Pronto. Depois que eles ficaram cheios do Espírito Santo, depois que as pessoas ficaram sem entender por que eles estavam falando aquelas línguas estranhas, Pedro se levantou no meio daquele povo e ele deu uma pregação, né? Ele deu uma pregação. O capítulo Atos dos Apóstolos vai narrar isso. Ele foi falar, né? Aquele Jesus que vós crucificastes, ele é o Messias, ele é o Cristo, né? A pedra que os pedreiros rejeitaram. E aquela pregação ela gerou um fruto. Qual foi o fruto daquela pregação?
Tá tudo na Bíblia. Quantos? Muitas. Muitas quantas? 3.000 pessoas se converteram, tá certo? Bom, hoje em dia, se alguém, ou eu, ou Ana Luísa, pregar para um grupo de pessoas, se sai um convertido, a gente tá morto de feliz, né? Então imagine naquele tempo, né, São Pedro lá na frente de todos, falando, depois da pregação, que o texto parece relativamente grande, mas talvez aquilo ali em palavras deve ter dado uns 5 minutos, né? Rapidinho, uma coisa que ele falou lá. E em 5 minutos, São Pedro, ou 10 minutos, São Pedro, cheio do Espírito Santo, conseguiu converter 3.000 pessoas para os seguidores de Jesus, tá certo? Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Quer dizer que quando a igreja nasceu lá no Pentecostes, ela nasceu missionária. Ela nasceu já saindo em missão. Ora, se a gente for aprofundar mais, né, os apóstolos estavam com medo de ser mortos. Por isso que eles estavam trancados, né? Por isso que eles estavam escondidos dos romanos ou dos fariseus. Por medo de morrer. Depois que eles ficaram cheios do Espírito Santo, eles não tinham medo de morrer. Se morrer é lucro, como diz São Paulo, né? Se for para morrer, vai ser lucro. Então eles nasceram, a igreja nasceu missionária. E se a igreja parar de evangelizar, o que é que vai acontecer? Acaba. A igreja acaba. Se ela parar de anunciar o evangelho, se ela parar de falar de Jesus Cristo, se ela parar de realmente transmitir a mensagem que ela precisa transmitir, a igreja vai acabar. Até nós que já estamos nela, se a gente parar de ouvir falar em Jesus Cristo, a gente vai perdendo o fogo, vai perdendo o ardor, vai perdendo o amor, porque a gente vai perdendo de vista o que tem para nós, tá certo? Então, quando os discípulos receberam o Espírito Santo, eles não eram mais só discípulos, mas discípulos e missionários, agora sim, né? Então, o Papa Francisco, ele pedia para nós jovens, na Jornada Mundial da Juventude, que nós não fôssemos somente discípulos, que nós não fôssemos somente aqueles que seguem Jesus. Porque, de alguma maneira, seguir Jesus, superficialmente, é fácil. O que é que eu quero dizer com isso? Quer dizer que você sai da sua casa para ir para a adoração, é fácil. Você terminar de fazer os seus afazeres de casa, ou do colégio, ou da faculdade, e rezar o terço, é fácil, é uma opção sua. Você só precisa se organizar. Agora, a partir do momento que você quebra a timidez que está dentro de você, para você chegar numa pessoa que você nunca viu na sua vida, e com um sorriso no rosto ter que falar para ela uma coisa que é muito pessoal, tá certo? Quando eu falo que é pessoal, é falar de Jesus Cristo. Nem todo mundo é aberto. Talvez você pegue uma pessoa que não seja da sua religião, ou talvez você pegue uma pessoa que não seja de religião nenhuma. Então, o momento que eu quebro dentro de mim essas estruturas, para mim, até o encontro do meu irmão, sabendo, e aí aqui o grande diferencial, a gente não vai anunciar simplesmente porque nós estamos na missão, tem que anunciar. Não, mas é a consciência de que aquele meu irmão precisa de Jesus Cristo assim como eu preciso. Hoje, depois que a gente encontra Jesus, né, a gente fica pensando, poxa vida, graças a Deus que ele me encontrou, né? Onde é que eu estaria hoje se não fosse Jesus? Mas a gente acaba esquecendo que aquela pessoa pode estar hoje no fundo do poço e só Jesus pode tirar ela. E ela não vai encontrar outra situação, outro lugar, outro minuto que alguém esteja disposto a falar de Jesus para ela. Ou talvez aquela pessoa nunca vai ouvir falar de Jesus na vida, não da forma como a gente conhece. E você seja a última oportunidade dela se converter. A gente nunca para pensar isso, né? Então, a evangelização que aqui a gente quer falar é exatamente essa. A evangelização que o Papa Francisco nos fala é da necessidade. O meu irmão precisa conhecer Jesus tanto quanto eu precisei algum dia, né? Não sei vocês, mas quando eu entrei na comunidade, né, quando eu conheci Jesus, foi através de um convite de uma pessoa. De alguma maneira, essa pessoa me evangelizou. Pode ter sido com a vida dela, né? Pode ter sido com o convite, o jeito que ela convidou, né? Mas que deu certo, deu. Era um momento que talvez eu nem soubesse, mas era um momento de grande necessidade para mim, e aquela foi a salvação da minha vida. Talvez se eu não tivesse aceitado, ou não tivesse encontrado ele, ou se ele tivesse ficado tímido de me convidar para a comunidade,
né? Onde eu estaria? Né? Então, nem se vive eu estaria, né? Ninguém sabe. Então, o Papa Francisco nos chama a ser discípulos missionários, que vai ao encontro das necessidades dos nossos irmãos, certo? E aí a gente pode pegar agora, né, a passagem de Lucas no capítulo 10, que vai dos versículos 1 ao 11, tá certo? Lucas 10, de 1 a 11. Lucas 10, de 1 a 11. Essa passagem bíblica, ela é praticamente como funciona Jesus no litoral, tá? Só para vocês saberem como a missão é uma bênção. O Jesus no litoral funciona praticamente desse jeito, tá? Vocês vão acompanhar na tradução de vocês, eu vou acompanhando na minha, que é diferente, tá? Vamos lá. Capítulo 10, versículo 1. O Senhor escolheu outros 72 e enviou-os, 2 a 2, à sua frente a toda a cidade e lugar para onde ele mesmo deveria ir. E dizia-lhes: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não vos demoreis para saudar ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre eles, senão ela retornará a vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador tem direito a seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fores bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira... Opa, passei não, né? Então 11, beleza. Até a poeira de vossa cidade que se grudou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação. Beleza. Então aqui é praticamente como funciona Jesus no litoral, tá? Mas vamos falar da palavra primeiro. Jesus escolheu da multidão que seguia ele, e aí a gente vai lembrar, né? Que seguir Jesus de alguma maneira é fácil. Só ir e ouvir o que ele está falando. Então a multidão que seguia Jesus, que era discípulo de Jesus, agora precisava e foi enviado por Jesus para ir, a palavra vai dizer, para onde ele mesmo que tinha que ir. Vamos lá. Jesus era uma pessoa só, mas ele tinha que ir para um monte de lugar. Então o que foi que ele fez? Ele pegou 72 pessoas, juntou de duas em duas e mandou para onde ele precisava ir. Precisa ir naquele lugar, fazer o quê? Curar os doentes, anunciar o reino de Deus. Enfim, ser missionário, certo? Então Jesus fez aqui uma seleção, né, de missionários, escolheu 72 dos melhores, dos mais fiéis, do que ele achava que seriam bons missionários, e enviou para onde ele queria ir, certo? De 2 a 2. Lógico que a palavra vai falar aqui que Jesus vai dizer: não andeis de casa em casa, né? Ou seja, ele está falando, não é para a gente não passar na casa evangelizando, não. Está falando para não se hospedar numa casa num dia, em outra casa em outro dia, né? Ele está falando especificamente porque eles precisavam ficar em algum lugar. Jesus disse: não fiquem andando de casa em casa, não. Escolham uma casa para vocês ficarem, certo? Mas o mais importante é que Jesus pediu para a gente anunciar que o reino de Deus estava próximo, né? É isso que ele vem falar nessa passagem. Então, se eu não me engano, em 1998 teve uma Jornada Mundial da Juventude lá em Sydney, na Austrália. E dois brasileiros foram os únicos 2 brasileiros na jornada de Sydney. Naquela época era mais difícil as coisas, né? E esses 2 brasileiros voltaram com o coração inflamado. Na época ainda era o Papa João Paulo II, né? Imaginem como deveria ser a jornada. E eles voltaram com o coração inflamado de amor por Deus, e eles não se contentaram em ficar com aquilo só para si. Eles disseram: não posso. O que eu experimentei, outra pessoa precisa experimentar também a mesma coisa. Então o que foi que eles pensaram, né? Eles moravam em Santa Catarina na época. Eles pensaram assim: bom, a gente podia fazer alguma coisa para evangelizar as pessoas. E aí, naquele tempo, né, já em 1900 e 2000 foi mais ou menos, demorou um pouquinho, né?
lá para o ano 2000 eles conseguiram criar um projeto que se chamava Jesus no Litoral. Eles eram da Renovação Carismática. E nesse projeto Jesus no Litoral eles desenvolveram uma técnica de como evangelizar uma pessoa em 3 minutos. Certo? Aí eu disse, antes em 3 minutos, como é que vai ser, né? Já é difícil a gente falar de Jesus assim, sentando com a pessoa, né, conversando com ela bem direitinho, imagine em 3 minutos. Né? Mas eles desenvolveram essa técnica, né, testaram lá onde eles podiam e viram que realmente era eficaz e criaram um projeto de Jesus no Litoral, certo? Bom, muito tempo depois, né, agora na Jornada Mundial da Juventude, as palavras do Papa Francisco elas fizeram ainda mais sentido diante daquilo que diante da resposta desses 2 jovens, né, na criação de Jesus no Litoral. Para mim, de toda a jornada, as melhores palavras do Papa Francisco guardou só para os servos, né, eu esqueci o nome, os voluntários. Ele teve uma reunião com todos os voluntários antes de pegar o voo, né, e ele, com um tom realmente, né, bem forte, disse: sejam revolucionários. E para mim, se eu pudesse resumir a jornada todinha, eu resumia nessas palavras do Papa Francisco. Porque ser revolucionário é muito mais do que eu ter a Bíblia dentro da minha bolsa, eu rezar o meu texto no primeiro sábado, vestir a minha saia, a minha calça, eu seguir preceitos. Ser revolucionário é realmente ir além do que a gente pode dar. E a evangelização nos permite que a gente vá além, que a gente quebre esses paradigmas que a gente tem dentro do nosso coração, certo? Então vamos lá. Antes da gente chegar mesmo no método, né? Só para contar uma historinha para vocês. Existe na igreja um santo chamado São Domingos de Gusmão. E esse santo é o fundador da Ordem dos Pregadores. E conta-se, né, que quando a mãe dele estava grávida dele, ela teve um sonho extremamente esquisito, né? Ela sonhou com um cachorro preto e branco, que na boca do cachorro tinha uma tocha acesa. E esse cachorro ele passava no meio tipo um campo de trigo já maduro, né? Já está com aquela cor de palha. E onde ele passava ia pegando fogo em tudo, ia queimando tudo e destruindo tudo. E ela acordou inquieta com aquele sonho e foi no mosteiro, né? Atrás de um padre, e aí contou o sonho para o padre, pediu: padre, me ajude, né? Diga o que é que esse sonho quer dizer. E o padre foi rezar, e depois ele sentiu, né, o que era aquele sonho, e disse para ela, né? Ele disse que o filho dela ia ser um grande pregador e a pregação dele ia incendiar o mundo inteiro, certo? Aí você me pergunta antes, por que o preto e branco, né? Por que é o cachorro preto e branco? Né? Deus é perfeito. A roupa, né, o traje da ordem dos dominicanos, né, que é a ordem dos pregadores, é preto e branco. Então, por isso que o cachorro era preto e branco, né? E realmente São Domingos de Gusmão era um pregador extraordinário. Ele conta quando ele foi pregar pela primeira vez sobre o rosário, né? Porque foi a ele que Nossa Senhora revelou o rosário também, né? E ele era um cara extraordinário, era amigo de São Francisco de Assis, era umas coisas assim meio diferentes, né, com ele. Conta-se que quem olhava para ele via um brilho diferente no rosto dele, né? E a mãe dele, quando ele foi batizado, na hora que o padre derramou a água benta sobre a testa dele, ela viu uma estrela que brilhava muito, bem na frente dele. Aí as pessoas diziam que o rosto dele tinha uma luz diferente, que atraía as pessoas, né? Enfim, conta-se que São Domingos de Gusmão, quando ele foi pregar pela primeira vez sobre o rosário, ele converteu 10.000 pessoas na única pregação, né? Então ele realmente era um cara extraordinário. Bom, e aí antes, o que é que tem a ver São Domingos de Gusmão com a minha vida? Tem tudo a ver, né? Tudo a ver que a gente, olhando para São Domingos de Gusmão, a gente tem que se inspirar nele e dizer: eu também quero que essas pessoas encontrem Jesus, né? Quando eu falo em converter aqui, não vão, né? Quando eu falo em converter, é realmente mudar a direção do coração para Jesus, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala de evangelização, existem 2, e aí já estou entrando aqui no método, tá? Bom vocês anotarem. A gente entra em 2 campos de evangelização. Existe o campo do querigma se escreve com K, tá? Existe o campo do querigma e existe o campo da catequese. Tá bom? 2 espaços. Querigma e catequese.
O que é o querigma? O querigma é o anúncio, certo? Querigma quer dizer anúncio. Então, ou o primeiro anúncio, enfim. O querigma é o anúncio e a catequese é o ensino, certo? Querigma é o anúncio e a catequese é o ensino. Essas duas coisas, anunciar e ensinar, é evangelizar. As duas coisas é evangelizar, certo? Porém, para nos preparar para evangelizar uma pessoa no meio da rua, de uma hora para outra, não adianta a gente falar sobre catequese, certo? Não adianta. O que a gente pode fazer para uma pessoa que a gente não conhece, no meio da rua, em outra cidade, é anunciar para ela o querigma. É fazer realmente o anúncio. É como se eu avisasse a pessoa de alguma coisa, certo? Por que o ensino não dá certo? Vou explicar de uma forma que vocês vão entender muito bem. Quando bate o irmão protestante na sua porta, querendo falar sobre a Bíblia, não lhe dá um ranço assim, a vontade de fechar a porta na cara dele? Né? Por quê? Porque ele chega não falando, não anunciando, não falando sobre alguém, não falando sobre alguma coisa. Ele chega para ensinar você a fazer alguma coisa. Nem quando a gente está aberto assim, rapaz, eu quero aprender a fazer. Quando a pessoa corrige a gente é ruim, imagina quando a gente não quer. Tá? Acordou com a rua cheia de remela e abre a porta, a pessoa quer me ensinar, enfim. Então, por isso que às vezes os irmãos protestantes erram nesse sentido, que poderiam acertar, mas eles erram nesse sentido porque querem ensinar. Então, a gente não vai cometer o mesmo erro, certo? De maneira alguma nós vamos falar sobre ensino. O que é, Anderson? Fala aí, o que é falar sobre ensino? Por exemplo, a Tiana veio me evangelizar, eu sou uma pessoa qualquer no meio da rua. E ela veio me falar sobre Jesus, veio falar sobre que ele morreu por mim na cruz. E aí, quando ela termina de falar, eu digo assim, sim, mas e os padres? São tudo pedófilos? Como é que eu vou para a sua igreja desse jeito? Aí a Tiana, não, mas aí ela começa a tentar explicar. Pronto. Quando a Tiana começar a explicar, ela começou a catequizar a pessoa. Então, quando eu começo a catequizar, se a pessoa não tiver com o coração aberto, não adianta eu falar, eu posso ler o catecismo todinho para ela. Ela não vai entender. Então, o erro de tentar ensinar é isso. A pessoa vai fechar o coração. Talvez a pessoa estava até com o coração aberto. Mas aí ela quis mesmo tirar uma dúvida. Eu quero mesmo saber como é. Ou então, como é esse negócio de rezar o terço? Me explique aí como é. Aí a pessoa teve até uma boa intenção. Mas a gente, como anunciador, não pode desviar para outro caminho. A gente foi ali para falar de uma pessoa e só dela. Mas tem a ver com Jesus. Pois é, mas não tem a ver com querigma, infelizmente. Tem a ver com catequese. Quem é que pode fazer o querigma? Quem é que pode anunciar o querigma? Qualquer missionário capacitado. Mas o missionário capacitado pode fazer catequese? Não. Quem é que pode fazer catequese? Um catequista capacitado. Não um missionário capacitado. Anderson, mas eu sou catequista, eu sei, eu estudo, tudo bem. Mas lá na hora, você não está como catequista. Você está como missionário. Então, como missionário, você não pode falar de outra coisa. Não pode de jeito nenhum. Tá certo? Então, que fique bem claro, a gente vai tratar, a partir de agora, só sobre querigma. Certo? Como Jesus no Litoral, lá de Santa Catarina, que foi o primeiro, já é o que tem mais tempo. Então, imagine aí. Lá está com 15 anos de Jesus no Litoral. Então, 15 anos é na mesma cidade. Então, não nasce gente assim e fica grande de uma hora para outra, não, né? 15 anos começou um bebezinho, agora que ele é jovem. Quer dizer o quê? Quer dizer que, com certeza, todas as pessoas da cidade já foram evangelizadas. Certamente todas as pessoas já foram evangelizadas. Em 15 anos não é possível. Então, o que é que eles pensaram para esse Jesus Litoral e para o próximo ano, né? Claro, é uma experiência. Dessa vez, lá em Santa Catarina, especificamente, eles não vão anunciar. Eles vão chegar e vão falar, nós somos Jesus no Litoral. E aí eles vão tentar uma nova abordagem. Vão permitir que a pessoa fale mais e eles escutem mais e falem só quando é necessário. Por exemplo,
com certeza nós vamos encontrar uma pessoa que a gente anunciou o querigma todinho para ela e tal. No final a pessoa diz assim, eu estou passando por tanto problema. E aí conversa a vida inteira. A evangelização é 3 minutos, ou seja, a gente tem que passar no máximo na casa 5 minutos. É o tempo que a pessoa conversa alguma coisinha e tal, você encerra. Mas a pessoa quer conversar a vida inteira, né? Para nós não vai ser bom, mas para eles agora, eles vão experimentar isso, para ver se dá certo. Eles vão escutar o que a pessoa tem para dizer. Diante do que a pessoa tem para dizer, eles vão ou vão fazer uma oração diante daquilo que ela apresentou, ou então vão direcionar para algum lugar, certo? Claro, é uma experiência. Mas para nós o que fica é exatamente a evangelização. Eles têm uma experiência bem legal, um testemunho, que tinha um bispo que estava de férias, né? E estava na praia. E ele viu o Projeto Jesus no Litoral, viu todo mundo se animando, porque lá eles fazem o palco mesmo na praia, né? E aí o rapaz, como ele estava com vestes de praia, né? Não estava com vestes de bispo, ele chegou pro rapaz, ele pensou assim, não, eu vou fazer um teste aqui com esses meninos, saber se eles estão bom mesmo, vou fingir que eu sou ateu. Tudo que ele falar eu vou contestar. E aí os meninos foram, abordaram ele, né? E aí ele com a cara ruim, fechado, e os meninos falando sobre o amor de Deus e tal. E ele nem esperava os meninos terminar. Na hora que o menino terminar de falar do amor de Deus, ele já ia retrucando, já ia dizendo, mas existe mesmo isso aí? Isso é mentira. Como é que você vem mentir pra mim? Eu não quero saber dessas coisas não. Ele ficava realmente chutando os meninos pra longe pra ver o que eles iam fazer, né? Se iam ficar com raiva, etc. E esse bispo, ele foi profundamente evangelizado porque ele percebeu que quanto mais ele batia nos missionários, mais os missionários falavam com um sorriso no rosto do amor de Deus. Então isso evangelizou eles. Eles apanharam, mas na verdade, né? O bispo estava fazendo esse teste. Eles apanharam, mas só conseguiam falar de amor, né? E isso evangelizou o bispo de forma profunda, né? Então vamos lá, Ana Luísa, cortando meu tempo aqui, a gente tem que treinar ainda. Bom, como é, assim, enfim, que é esse anúncio de 3 minutos? Vamos lá. Nesses 3 minutos, a gente vai falar sobre 6 temas, tá certo? Vamos lá, anote aí. Primeiro tema, a gente vai falar sobre o amor de Deus. Primeiro tema, amor de Deus. Segundo tema, pecado e salvação. Terceiro tema, fé e conversão. Fé e conversão. Quarto tema, senhorio de Jesus. Quinto tema, Espírito Santo. Sexto tema, engajamento. 6 minutos. 3 minutos, ou 6, não? 6 temas, 3 minutos. Bom, engajamento. Bom, algumas pessoas realmente perceberam que é o mesmo tema do Seminário de Vida no Espírito Santo, né? Pois é, exatamente. É o mesmo tema, os mesmos temas de um Seminário de Vida no Espírito Santo em 3 minutos. O ideal é que depois dos 3 minutos a gente faça uma pequena oração e é que a pessoa seja batizada no Espírito Santo, né? Mas não quer nada, né? O ideal é que isso aconteça, né? Que dê tempo você fazer uma curtíssima oração e o Espírito Santo haja mais rápido, né, do que a luz na vida do cristão, né? Bom, então vamos lá. Como é que eu vou falar, Anderson, de 6 coisas em 3 minutos? É complicado, né? Vamos fazer um teste? Vamos lá. Quem se habilita a falar sobre esses 6 temas em 3 minutos? Alguém? Senão eu vou ter que escolher. A gente fugindo. Quem poderia? Quem? Andrine. Bora, Andrine. Vou marcar aqui 3 minutos. Tu vai falar do jeito que tu entender. Tu vai falar dos 6, tá? Vou te dar 3 minutos. Beleza?
Não, você não precisa falar o nome dos 6 temas, não. Você vai falar sobre os 6 temas. Sobre. Tá? Você vai abordar os 6 temas em 3 minutos, ok? Vamos lá. Valendo. Vai, Andrinho. Foi fácil ou foi difícil? Beleza, ó, foi 1 minuto e 43, tá? Mas te esqueci uma coisa muito importante. Foi 1 minuto e 43 segundos. Mas te esqueceu uma coisa muito importante. Tu esqueceu que dizer pra pessoa que Jesus morreu na cruz por ela. Faltou só o pecado de salvação. Ah, foi? Ou foi mal? Bom, então vamos lá. Pra vocês, seria fácil ou difícil falar sobre os 6 temas em 3 minutos? Difícil? É mais ou menos. Não é tão difícil não, tá? Vamos lá. Como é que a gente precisa falar, né? Como é que eu vou falar, Anderson, desses 6 temas para a pessoa? A primeira coisa que a gente tem que saber é que quando a gente for falar do amor de Deus, a gente tem que falar direto para a pessoa. Tipo, eu não posso falar assim, o amor de Deus na minha vida é tão bom, né? Eu me sinto tão amado por Deus. Ou, o amor de Deus existe, Ele ama todos nós. Né? Deus nos ama todo mundo. Tá? Eu não posso falar assim, superficialmente, para todo mundo. Deus ama todo mundo? Ama todo mundo. Mas a pessoa que está escutando o que eu vou falar, ela precisa saber que ela é amada por Deus. Então, quando eu for falar do amor de Deus, eu preciso falar assim, ó, diretamente para a pessoa, tá? Fulano, Jesus te ama. Certo? A gente sempre fala isso na comunidade, né? Pronto. Precisa eu falar mais alguma coisa do amor de Deus? Não, só o fato da pessoa saber que ela é amada por Deus já faz toda a diferença, né? Então, toda vez que você for falar do amor de Deus, você vai dizer: fulano, Jesus te ama, certo? Não, Jesus ama todos nós. Não, Jesus ama todo mundo. O amor de Deus existe, certo? Pronto. Então você conseguiu um negócio que você já pegou o primeiro e o segundo tema, belezinha. Que é isso que eu vou falar para vocês exatamente depois disso. A ordem que eu li para vocês precisa ser seguida retamente. É desse jeito que tem que se falar. Eu falo primeiro do amor de Deus, depois do pecado de salvação, depois de fé e conversão, depois do Senhor de Jesus, depois do Espírito Santo e depois de engajamento. Nessa sequência. Qual é o desafio? O desafio é conseguir conectar uma coisa com a outra, né? Esse é que é o negócio, foi o que a Tina acabou de falar. Né? Se eu conseguir entender que eu posso dizer para a pessoa assim: fulano, Jesus te ama. E te ama tanto que, independente dos nossos pecados, Ele morreu por nós numa cruz. Pronto, eu já falei de 3 temas. Morreu aí. Aliás, de 2, né?
Falei 3 coisas de 2 temas. Beleza, consegui conectar as 2 coisas, tá certo? O desafio é realmente conectar não só essas 2 primeiras, mas todas. Tá certo? Vamos lá. Já vou falar sobre conectar, tá? Vamos falar de pecado e salvação agora. Quando eu for falar de pecado e salvação, eu tenho que ter cuidado com uma coisa. Falar do seu pecado, se eu falasse do seu pecado, seria bom? Não. Se eu falasse que você é pecador, você ia se sentir bem? Não, principalmente por um estranho, né? Falar um estranho meio na rua dizer que eu sou pecador, né? Dá uma pedrada na cabeça dele. Então, o que é que a gente tem que fazer quando a gente for abordar sobre pecado, Anderson? A gente tem que se incluir nesse meio aí. Nós também somos pecadores, ou não? Independente se a gente está do outro lado da evangelização, a gente é pecador. Então, quando a gente for falar de pecado, a gente vai falar assim. Vamos pegar aqui um exemplo. Falei do amor de Deus, tal. Porém, os nossos pecados, às vezes, nos impedem de conseguir enxergar a Deus. Às vezes, os nossos pecados, nos impedem da gente estar perto dele, da gente sentir o amor que ele tem por nós. Pronto. Quando eu falo do nosso pecado, não fica tão agressivo quando eu dissesse assim, Vitória, mas por causa do teu pecado, tu que é pecadora, às vezes tu se sente afastada de Deus, né? Seria muito agressivo. Quando eu for falar da salvação, aí eu digo que a salvação é a dela, certo? Aí eu volto, é para ela o anúncio, tá? Então, mas Vitória, Deus te ama tanto que ele morreu numa cruz por você. E se só tivesse você no mundo, ele teria morrido por você. Então eu volto de novo a salvação para ela. O pecado é o nosso. Mas o amor e a salvação é dela, da pessoa que está recebendo o anúncio. Beleza? Bom, esses 2 primeiros temas são os que a gente precisa de alguma maneira direcionar de forma mais específica. Se é da pessoa, se é nosso, né? Diferenciar isso, tá certo? Os outros são mais tranquilos. Anderson, só para esclarecer algumas dúvidas que a gente não tem tanto tempo, mas a gente vai ter outra formação com mais tempo para a gente treinar e etc. Quando eu for falar de senhorio de Jesus, antes eu tenho que queimar toda a macumba que a pessoa já viveu na vida, né? Não, meu irmão, pelo amor de Deus, não faça isso não. O que é senhorio de Jesus? É porque a gente associa com falsas doutrinas, né? Senhorio de Jesus já está... O que é o senhorio de Jesus? Não, eu pulei só para tirar essa dúvida logo de... Porque fé e conversão é mais tranquilo, eu vou já falar. Quando eu falo de senhorio de Jesus, estou falando de quê? De que Jesus é Senhor, mas é o meu Senhor, né? Jesus é o meu Senhor. Então, quando a gente for abordar esse tema de senhorio de Jesus, a gente tem que especificar para a pessoa que basta que ela proclame que Jesus é Senhor da vida dela. Pronto. Quando a gente diz assim, por exemplo, hoje eu estava até refletindo, se uma pessoa que não é católica, sei lá, seja de uma seita, espiritismo, por exemplo, se ela nega o espiritismo dizendo que ela agora crê em Jesus, se ela negou, ela que vivia negou, então realmente o que ela disse tem poder na vida dela, né? Ela vivia uma coisa, agora não vive mais, proclama que Jesus é Senhor da vida dela, então ela tem propriedade para dizer quem é o Senhor da vida dela. Então, por exemplo, meu irmão, agora em nome de Jesus eu digo que Jesus é o Senhor da sua vida. Não dá, né? Ela que tem que dizer que Jesus é o Senhor da vida dela. Você não manda na vida dela? Então, você tem que direcionar ela e dizer para ela, olha, você precisa proclamar Jesus como Senhor da sua vida, para receber todas as graças que ele tem para você, certo? Anderson, como é que eu falo de conversão? Complicado também, né? Tem que dizer para a pessoa que a pessoa tem que mudar de vida? Você tem que dizer para a pessoa que ela precisa mudar de vida. O que é que adianta? A pessoa saber todo o anúncio, ou, sei lá, frequentar aí todos os grupos de oração do universo e a vida dela ser uma vida de pecado. Não adianta, ela precisa mudar de vida de alguma maneira. Mas Anderson, como é que eu vou chegar para uma pessoa que eu nunca vi na minha vida e vou dizer que ela precisa se converter? Também é um assunto delicado, né? Então você pode dizer para a pessoa, quando você for falar de fé de conversão, o seguinte: acabou de falar de salvação, né? Para a gente não fazer todo o caminho. Acabou de falar de salvação. Você pode dizer assim: para que essa salvação verdadeiramente seja viva na sua vida, você precisa acreditar que Jesus morreu por você na cruz e te ama. E acreditando, é preciso que a gente mude de vida. Mudar de vida é mais delicado do que
se converter, né? Até porque, de alguma maneira, a palavra converter ficou mal usada pelo associar com conversão, sair da igreja católica para ir para a igreja protestante, né? Então tem gente que ainda tem uma certa resistência com isso. Então você pode pedir para a pessoa, né, ou orientar para ela que, para que ela sinta e viva o amor de Deus, ela acredite que Jesus morreu na cruz por ela e que ela mude a vida dela, a vida de Jesus. Agora, você pode direcionar, olha, basta que você acredite, basta que você mude de vida, que você comece a buscar a Deus, que você comece a estar perto dele. Pronto. Não precisa se prolongar muito em fé em conversão, né? Só são assuntos delicados que a gente está tratando, tá? Vamos lá. Falar sobre o Espírito Santo. Pronto. Quando a gente começa a falar sobre o Espírito Santo, é mais leve, mais tranquilo de se falar, certo? Geralmente, quando eu estou evangelizando, eu sempre digo assim para as pessoas, olha, se você estiver de alguma maneira passando por alguma dificuldade, você não está sozinha. Você tem o Espírito Santo, você pode pedir o Espírito Santo a qualquer hora, fazendo qualquer coisa, em qualquer lugar, que ele vai te ajudar. Pronto. Falei sobre o Espírito Santo. Menti? Dizendo que o Espírito Santo vai ajudar? Não, não menti. Agora, eu quero que ali, na hora que eu estou falando do Espírito Santo, que o fogo desse, a pessoa repousa no meio da rua, não dá, né? Tem que ser mais... Você vai falar sobre o Espírito Santo. Você não vai dizer para ela o que é efusão. Tá bom? Engajamento. E aí antes? Aí eu tenho que convidar a pessoa para... Agora tem que estar na igreja, etc e tal. Geralmente nas missões a gente convida a pessoa porque a gente tem o que a gente chama de incendeia. A gente passa na rua da pessoa e quando no final do dia, na noite, no caso, 7h30 mais ou menos, numa praça perto da casa da pessoa, ou numa praça no bairro, ou numa igreja no bairro, vai ter um incendeio. Então o que é que eu posso fazer? A única coisa que eu posso fazer de alguma maneira não posso convencer a pessoa, irmão, você tem que estar lá. Você precisa estar lá. Mas eu posso convencer a pessoa a ir pelo menos para o incendeia. Eu posso dizer, olha, a gente está passando aqui para trazer essa mensagem, mas também para lhe convidar para experimentar o amor de Deus de uma forma mais profunda. 7h30, lá naquele lugar. A gente vai estar lhe esperando lá. Pronto. Eu posso insistir antes, dizendo, você não pode faltar. Né? Eu quero lhe ver lá. Pode, sem problema nenhum. Não tem problema. A pessoa vai até se sentir mais... Quando você vê ela e acolher ela, vai sentir até melhor. Tá certo? No caso, antes de eu estar no meio da rua, aqui na minha cidade mesmo, e evangelizar uma pessoa, o que é que eu faço? Convide ela para um grupo de oração. Mesma coisa. Ou para o seu grupo, exatamente. Olha, meu 7h30. De preferência o seu grupo, porque aí a pessoa vai lhe encontrar lá, né? Não vai chegar estranho lá, sem conhecer ninguém. Então, você pode convidar a pessoa para o grupo. Ou você pode dizer assim, eu falava muito isso, porque a gente vai lapidando, né? Falava assim, olha, a igreja é construída por vários tijolos. Só que esses tijolos não são simplesmente de cimento, não são simplesmente feitos, aquele ali que a gente pode pegar. São feitos pelas nossas vidas e você é um desses tijolos. Se você não estiver lá, vai ficar faltando um tijolo na igreja. Né? Vai ficar incompleto, não vai ser a mesma coisa. Aí eu convidava a pessoa. Você pode falar também, sem problema nenhum, certo? A questão é, de novo, o segredo é você conseguir ligar os temas. Oi. Exatamente. E era o que eu ia complementar, né? A gente vai falar depois, um pouquinho depois, tá? Mas aí só para vocês saberem como é que fica a estrutura toda. Falei de separado de cada um. Bom, agora eu vou anunciar para Ana Luísa, pronto, vou anunciar para ela, tá bom? É para vocês verem como é que fica ele todo juntinho, certo? Ora, diga. Então vamos lá. Eu abordei a Ana Luísa, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é seu nome?
Ana Luísa, boa tarde. Nós somos da Igreja Católica, estamos passando aqui na sua rua. Nós queremos só trazer um anúncio para você, é bem rapidinho. É rápido, tá certo? O anúncio que eu quero dizer para você é que Jesus te ama e te ama de todo o coração, certo? Só que às vezes, por causa dos nossos pecados, né, por causa das nossas quedas, a gente acaba se afastando de Deus e não consegue sentir esse amor tão profundo. Só que ele nos ama tanto, que morreu numa cruz por cada um de nós. Mas morreu especificamente por você, você sabia disso? Ele morreu por você. Pois é. Mas basta, Ana Luísa, que a gente acredite que Jesus morreu por nós numa cruz e que a gente mude de vida, que a gente fique perto dele, que a gente, de alguma maneira, que a gente possa fazer a nossa oração no final da noite, antes de dormir, tá certo? E proclamar que ele é o Senhor da sua vida. Se você disser hoje, Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus está no comando, com certeza ele vai realmente passar à frente. E se você diz que as coisas estão difíceis, você tem um amigo muito especial, que é o Espírito Santo, certo? Você pode chamar ele a qualquer momento que ele vai lhe ajudar. Bom, então só queria lhe convidar, que a gente está passando aqui, só queria lhe convidar para ir para o nosso grupo de oração, 7h30, certo? Quinta-feira, meu grupo, estou convidando para o meu grupo. Quinta-feira lá na comunidade de Coração de Maria, perto de tal. Amém? Deus abençoe, muito obrigado. Pronto. Deu menos de 3 minutos, com certeza. Né? Ficou mais fácil do que parecia, né? Bem mais fácil. Por quê? Porque a gente não precisa aprofundar nos temas. Porque aqui é o anúncio do querigma e não uma catequese. Não. Não, ela tem que falar, mas eu não sou obrigado a ouvir ela falar, não. Eu só tenho que dizer para ela que ela precisa dizer. Tá entendendo? Não, ela não precisa falar lá na hora, não. Ela não precisa falar nada. A pessoa. Exatamente. A pessoa que tá sendo evangelizada, ela não precisa falar nada. A única coisa que ela tem que fazer é escutar até o fim. Certo? Alguns vão falar no meio. Aí você tem que. O que é que antes? Aí ela meteu um assunto no meio que não tem nada a ver. Pronto. Exatamente. O que é que eu tenho que fazer se a veinha meter um assunto que não tem nada a ver no meio da minha evangelização? Você espera a veinha falar. Por exemplo, estou aqui eu falando. Jesus te ama, tal, nosso pecado, não sei o que, morreu por você, a veinha meteu um assunto no meio. Bem na hora da salvação. Aí eu escuto a veinha terminar de falar. Quando ela terminar de falar, eu digo assim, enfim, você precisa acreditar que Jesus morreu na cruz por você. Continua. A nossa função é fazer um anúncio. Por exemplo, ó, quando eu evangelizei a Ana Luísa estava passando por um bocado de problema. Pega a deixa dos problemas e usa a deixa dos problemas. Outro exemplo. Acabei de fazer, macho. Mas ela falou, de alguma maneira ela atrapalhou dizendo que estava passando por problema, etc e tal. Então, o que é que eu tenho que fazer? Pega o problema e diz assim, pois é, mas esse problema, se a senhora acreditar, ter fé, que Jesus morreu por você na cruz, que ele te ama, e realmente mudar de vida, aí continua o querigma. Pega só a deixa do que ela falou e continua. Por exemplo, Nossa Senhora. Exatamente. Tomar um suco.
Exatamente, é aquilo que eu falei para vocês. O querigma é 3 minutos, mas em cada caso a gente pode ficar 2 minutos. Agora, se você estiver rezando, pelo amor de Deus, né? Quando você estiver em missão, não ore em línguas dentro da casa da pessoa. A pessoa vai se escandalizar, com certeza. Porque não é uma coisa que ela conhece. Então, ela vai dizer que você está jogando uma praga nela, com certeza, tá bom? Então, peça o Espírito Santo de forma tranquila. Músicas. Pronto, eu estou na casa da pessoa. O meu irmão está com violão. Nós estamos rezando pela pessoa. Aí você começa a cantar um Tony Allison para matar logo a pessoa lá, derrubar no chão. Calma, vá com calma, né? Use músicas, por exemplo, músicas que ela conhece, né? Músicas do Padre Zezinho, músicas querigmáticas, que falem do amor de Deus, que falem do Espírito Santo, etc. Tal. Rapidinho. É porque eu não, tem um monte de outras coisas, tá? Não é só isso aqui que eu estou jogando para vocês, não. É porque não dá tempo, tá bom? Falando sobre o testemunho, que a Ana Luísa comentou. O testemunho é de extrema importância. Além de você ter que falar dos 3 temas, você obrigatoriamente tem que falar do seu testemunho. Nem que seja uma coisa boba, mas que seja uma coisa boba com Jesus, né? Mas fale do seu testemunho. Por exemplo, quando eu fico morto de vergonha, quando eu bato na casa da pessoa, vou evangelizar, aí é uma pessoa idosa. Ou uma pessoa já casada há muito tempo, ou já tem 1 trilhão de filhos. Aí eu vou dar meu testemunho e falar de uma decepção de namoro. Eu fico todo coisado, né? Porque a pessoa vai dizer, besteira isso aí. É besteira demais. Por causa do namoro que terminou, tu conheceu Jesus. Mas é o meu testemunho. Ela que, infelizmente, ela vai ter que compreender que o meu testemunho é isso. Tá certo? Bom, o que é que o testemunho precisa ter? Ele precisa ser A, B e C, tá? Se você quiser anotar, enfim. Ele tem que ser A, B e C. O que é A, B e C antes? Ele precisa ser alegre, breve e centrado em Cristo. Tá bom? 3 coisas. Alegre, breve e centrado em Cristo. Alegre por quê? Alegre porque a pessoa comentou na hora que você estava evangelizando que ela perdeu um ente querido. Aí eu vou ir, no meio da minha evangelização, eu digo assim, pois é, eu acabei de perder um primo também. E aí? A pessoa já estava na força, porque perdeu a pessoa, aí ficou mais na força ainda que eu terminei de matar, né? Então, o testemunho precisa ser alegre, de alguma maneira precisa falar de um final feliz, tá certo? Do momento que você encontrou Jesus, você estava doente, você recebeu um milagre. E precisa ser breve, tipo, você não pode contar. Quando eu tinha 6 meses, eu comecei, aí com 5 anos eu estava, conta a sua história toda, da sua vida todinha com Jesus, né? Escolha uma coisa, né? Escolha só uma coisa para você falar, não conte a vida toda não. E centrado em Cristo é aquilo que eu falei, tipo, eu perdi um parente. Aí eu disse, eu também perdi um parente. E Jesus aí na história nada, né? Ficou para trás. Tem que falar de Jesus, ó. Foi por causa dele, foi por causa do meu encontro com ele que a minha vida mudou. Por que o testemunho é importante? Tudo que eu falo, o amor de Deus, pecado de salvação, fé e conversão, Senhor Jesus, Espírito Santo, engajamento, tudo que eu falei, esses 6 temas, a pessoa pode contestar de todas as maneiras possíveis. Mas o que eu vivi, ela não pode contestar. Como é que ela pode contradizer aquilo que eu vivi? Porque eu vivi, eu sei o que eu vivi. De alguma maneira, uma coisa que já estava escrita, né? Por exemplo, a fé e conversão, eu preciso me converter, mas eu não quero me converter. Ela pode contestar. Mas eu dizer que eu estava doente pela intercessão da minha mãe, pedindo que Jesus me curasse, eu fui curado, ela não pode contestar, não. Que foi verdade, foi eu que vivi, certo? Então, onde é que eu encaixo o testemunho antes? Depois do amor de Deus, depois do engajamento, aonde você quiser. Por exemplo, se eu vou dar meu testemunho, quando eu vou dar meu testemunho, se foi de uma decepção, de um namoro, e foi de um encontro de amor com Jesus, eu vou colocar o meu testemunho logo no começo. Quando eu falar do amor de Deus, eu já falo do meu testemunho. Se o meu testemunho foi com a conversão, eu coloco quando chegar lá em conversão. Aonde você quiser. Foi com engajamento. Alguém me convidou para ir para a comunidade, lá eu senti uma coisa muito boa, tal. Lá no engajamento você fala. Beleza? Tem que ser alegre, breve e centrado em Cristo. Amém? Infelizmente não temos mais tempo.
Vamos ter outros encontros bem mais profundos, tá? Mas falei só por cima que vocês vão poder treinar bem muito, tá? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.